Vamos então para essa próxima matéria que eu fiz com uma escritora que é um pouco controversa. A pesquisadora Adriana Dias é muito crítica ao trabalho dela, mas ela pesquisa extremismo e teve um bate-papo muito bacana comigo lá no DCM a respeito disso. Ela falou sobre o caso do menino que fez o atentado armado com teor neonazista no Espírito Santo. O Brasil não se deu conta da radicalização online em massa, diz pesquisadora sobre neonazista no Espírito Santo. O DCM entrevistou a Michele Prado. Esse aqui é o rapaz que estava lá com a suástica e um revólver Magnum 44 dando tiros em duas escolas. Michele Prado, que pesquisa a extrema-direita bolsonarista e a relaciona com a alt-right americana. Autora do livro Tempestade Ideológica, ela lançou Red Pill, Radicalização e Extremismo. A escritora de Vitória da Conquista, na Bahia, escreveu em sua conta no Twitter, no dia dos assassinatos em duas escolas em Aracruz, no Espírito Santo. O atirador estava com uma school mask, máscara de caveira utilizado por grupos extremistas aceleracionistas ligados ao Iron March, em um fórum online neofascista e neonazi que existiu entre 2011 e 2017. Agora virou uma rede transnacional neofascista. E ela completou. Gente, lembrando, estão faltando 30 e poucos reais aí, contribuam com 5. E ela completou: o aceleracionismo é a crença de que forças específicas devem ser aceleradas para efetuar mudanças sociais. Alguns grupos de extrema-direita adotaram uma forma violenta de aceleracionismo para promover o terrorismo e outros atos violentos, a fim de acelerar a queda de uma ordem social. O criminoso estava, além da máscara, com uma suástica e usou um revólver de grosso calibre para cometer o crime, além da pistola do pai. O ataque foi contra uma escola pública e uma privada no Espírito Santo. O atirador que invadiu as duas escolas em Aracruz, no Espírito Santo, no dia 25 de novembro de 2022, é um adolescente de 16 anos e filho de um policial militar leitor de Hitler. Ele teria dado o livro Minha Luta de presente para o filho. Ele usou as armas do pai para realizar o ataque e o carro da mãe para fugir. O jovem foi encontrado no início da tarde por policiais e preso na casa da família. Ele matou 4 pessoas, 2 estudantes menores de idade e 2 professoras. Uma das docentes era Maria da Penha de Melo Banho. Ela tinha 48 anos e era conhecida apenas como Penha. A professora era evangélica, dava aulas de artes e atuava na alfabetização de crianças nas escolas há menos de um ano. Era casada e tinha 3 filhos. O DCM procurou Michele Prado para saber a sua análise sobre esse atentado extremista. O assassino estava usando uma braçadeira neonazista e uma máscara que lembra a cultura gamer de fóruns. As autoridades estão monitorando muito mal o ambiente digital? A Michele responde: o Brasil, infelizmente, ainda não se deu conta do processo de radicalização online em massa que está em curso e nem há abordagens com foco em radicalização e contra-extremismo. Os órgãos judiciais e de justiça precisam de uma ampla atualização com foco em extremismo, conhecer a gigantesca iconografia extremista que circula livremente hoje, compreender os marcadores que indicam potencial de violência ideologicamente motivada. Precisa fazer o monitoramento nas redes e saber quais são as características, os marcadores e onde são essas subculturas online extremistas para saber como operam. É bastante provável, por exemplo, que as pegadas digitais do atirador hoje no Espírito Santo apontem para sua inserção numa subcultura online extremista chamada TCC-TWT, True Crime Community, nas quais os terroristas domésticos assassinos em massa são glorificados. Esse grupo tem intersecção com outras subculturas online extremistas, como a manosfera, um ecossistema digital de misoginia extrema. Como eles operam? Pergunto. Radicalização e o extremismo precisam ter abordagem como questão social, de saúde e de segurança pública. As plataformas, por exemplo, precisam ser mais colaborativas e o Brasil precisa se inserir nas discussões globais em relação ao extremismo violento ou não. Para você ter uma ideia do quanto estamos atrasados e com nenhuma colaboração, após eu ter encontrado o perfil online do atirador aqui da Bahia e ter virado para SSP da Bahia, levei mais de 10 horas para conseguir derrubar o perfil dele no Twitter. No perfil havia, além de uma tonelada de discurso de violência extrema, o anúncio do massacre e o manifesto que ele produziu. Levei 10 horas para derrubar o perfil e só consegui porque tive auxílio de um funcionário no Twitter. O Brasil também nem faz parte do GIFCT, Global Internet Forum to Counter Terrorism, que reúne
indústria de tecnologia, governo, sociedade civil e academia para promover a colaboração e o compartilhamento de informações para combater o terrorismo e atividades extremistas violentas online. Ontem, por exemplo, ocorreu um episódio que precisei recorrer à doutora Samantha Kuhner, uma amiga pesquisadora que faz parte desse grupo, e do ARC, Pesquisa Avançada sobre Conflitos. Fiz uma denúncia a respeito de uma editora neonazista que está comercializando o manifesto terrorista do assassino extremista de direita Brenton Tarrant como se fosse um livro de filosofia política. Tarrant foi o terrorista do atentado de Christchurch, na Nova Zelândia, em 2019, que matou 51 pessoas. Após eu fazer a denúncia, 3 perfis compartilharam meu tweet anexando o vídeo do massacre. Quando ocorreram atentados de extremismo violento e terrorismo, esse grupo emite um protocolo de segurança para as plataformas digitais e esse tipo de vídeo é removido. Mas como o Brasil não está nesse grupo, eu tive que recorrer à doutora Kuttner para conseguir derrubar o vídeo e a conta. Não existe no Brasil ainda uma abordagem profissional e multissetorial do extremismo e da radicalização, infelizmente. Aí eu pergunto para ela, você escreveu 2 livros sobre a alt-right, Bolsonaro parece cada vez mais conectado com Steve Bannon. Você enxerga a necessidade de mais pesquisas com diferentes abordagens nesse campo? Sem dúvida, é urgente a abordagem a respeito da extrema-direita, com foco em sua transnacionalidade. A internet rompeu os limites físicos e territoriais que anteriormente dificultavam a disseminação de seus conceitos. O perímetro que antes era o bairro, a cidade, agora ele é global e a extrema-direita, especificamente, foi o primeiro espectro ideológico a perceber que o www, que é a internet, seria a ferramenta indispensável na amplificação de seus conceitos, e até hoje dominam o uso da internet. Além disso, como analisamos as influências intelectuais da extrema-direita contemporânea, percebemos nitidamente que é como uma teia transnacional que carrega influências e conexões desde a Nouvelle Droite, que é a extrema-direita francesa, ao russo Dugin, da far-right americana, como os paleolibertários e paleoconservadores, até grupos identitários extremistas da Europa Oriental. Não é estática essa identidade, no caso. E aí esse é o jovem que justamente assassinou as pessoas nas escolas. Você disse que o atirador estava com uma skull mask, uma máscara de caveira utilizada por grupos extremistas aceleracionistas. Novos símbolos mostram o aprofundamento dos laços sociais de extrema-direita na sociedade. Gente, vou reforçar aqui com vocês, que é muito importante. Estou falando para vocês aqui uma matéria original que eu fiz e estou tirando aqui justamente os bolsonaristas. Mandem superchats se vocês querem que eu continue com o trabalho aqui, ó. Mandem superchats se vocês querem que eu continue entrevistando pessoas relevantes para o debate público. Por isso que a gente traz aqui essa entrevista bacana. 400 pessoas aqui nos assistindo. Muito obrigado a todo mundo que está aqui conosco. Vamos seguir aqui justamente com essa informação. Você disse que o atirador estava com uma skull mask, uma máscara de caveira utilizada por grupos extremistas aceleracionistas. Novos símbolos mostram o aprofundamento dos laços sociais da extrema-direita na sociedade. A extrema-direita já está no mainstream, disseminada no debate público e na sociedade. Mesmo sem ir em busca de conteúdos extremistas, eles chegam na palma das nossas mãos através dos algoritmos das plataformas, outras vezes em mensagens codificadas. Eles estão em símbolos que muitos desconhecem. Aí eu pergunto para ela, você relatou nas redes sociais pais denunciando o processo de radicalização de crianças nessas novas investidas da extrema-direita. Precisamos rever a educação política? Precisamos começar com uma abordagem da radicalização e do extremismo, em especial o extremismo de direita. Conforme dados empíricos, é a maior ameaça doméstica, não apenas no Brasil, mas em muitos países. Ainda não há nenhum programa de prevenção da radicalização e contra o extremismo aqui no Brasil, nem mesmo no campo de estudo acadêmico específico, que é prevenção e contra-extremismo e prevenção e combate ao extremismo violento. Estamos enormemente atrasados na área em relação a outros países. Será necessário investimento de forma sustentada para fornecer ferramentas a pais, professores, cuidadores, profissionais da saúde mental e órgãos de segurança. Isso facilita o reconhecimento com antecipação dos sinais de radicalização para que haja tempo de uma intervenção
Por exemplo, a radicalização online atinge hoje uma faixa etária que vai dos 10 aos 90 anos. Um grupo-alvo de agentes extremistas recrutadores é o público mais jovem, pois mais vulneráveis ainda em formação da própria identidade, com uma imensa necessidade de pertencimento a um grupo. Uma geração que passa muito mais tempo online, com quase exclusivamente interação parasocial nas redes sociais. Ó, o pai do jovem que foi assassinado do Espírito Santo, é óbvio que a gente não vai botar a imagem dele. Aí perguntei para ela, está produzindo novos livros? Estou finalizando um capítulo extra que decidi acrescentar no meu novo livro, Red Pill, chamado Radicalização e Extremismo em Nome de Deus, dos Homens e da Liberdade. Vem com um pequeno manual a respeito de desradicalização, após ter recebido nos últimos meses dezenas de pedidos de ajuda de pessoas que estão com familiares radicalizados, principalmente no bolsonarismo. O livro atrasou por isso. Assim que finalizar a impressão e envios, meu próximo projeto será a criação de um centro de estudo de pesquisa em radicalização e extremismo com a sociedade civil também. Queremos efetuar intervenções eficazes na prevenção da radicalização e contra-extremismo que possam se tornar políticas públicas. A Michelle foi eleitora do Bolsonaro em 2018, se arrependeu do voto, primeiro apoiou o João Dória nas eleições de 2022 e no final das contas ela votou no Lula. Ela tem um trabalho muito interessante porque ela conheceu justamente esses grupos extremistas bolsonaristas. Então é muito importante o trabalho dela para justamente a gente não perder tudo que está acontecendo, não descartando, claro, trabalhos de outras pesquisadoras muito preciosos, como, por exemplo, a Adriana Dias, que é a maior especialista em neonazismo no Brasil. Então tem muita gente produzindo temas relevantes nesse campo, gente.